Olá, boa tarde. No ar o Band Cidade, primeira edição. É quinta-feira, dia do quadro A Band Vale Não Esquece, ainda nesta edição. A violência que assusta a população. Acontece neste momento o enterro do metalúrgico morto ontem, ao reagir a um assalto em Jacareí. Ele estava em férias e havia saído cedo de casa para contratar um pedreiro no bairro Vila Branca. Os assaltantes foram presos logo em seguida, pois atropelaram um ciclista com a moto roubada. Amigos e parentes estavam abalados no velório de Ezequiel Leite da Silva, de 56 anos. Ele vivia falando para mim, né? Ele falava: olha, se um dia acontecer com você, vierem a querer pegar seu carro, né? Você entrega. Ele vivia falando para mim e para minha filha: entrega, não reaja, entrega, porque isso aí a gente compra outro, né? Vida não. Por que motivo ele teve essa reação? Ele era uma pessoa tranquila, sabe? Nunca teve problema com ninguém. Ninguém acredita ainda, né? Por enquanto, não caiu a ficha dos irmãos. Nem que ele iria reagir em um assalto? Também não. Uma câmera de segurança flagrou o assassinato do motociclista, registrado nesta quarta-feira em Jacareí. Ele foi morto com um tiro disparado por um dos bandidos, depois de tentar evitar o roubo da moto no bairro Vila Branca. Os criminosos foram presos minutos depois. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Jacareí é uma das cidades mais violentas da região. Só no primeiro trimestre deste ano, foram 319 roubos na cidade. O número de vítimas de homicídio doloso também saltou. No ano passado foram 13 e neste ano já são 15 casos registrados. Além disso, o número de latrocínio, que é roubo seguido de morte, também cresceu. Já são 2 casos registrados na cidade e no mesmo período do ano passado foi 1. Em menos de um mês, esse é o segundo caso registrado na região em que a vítima reage a um assalto. No mês passado, em São Sebastião, 2 bandidos invadiram a casa de um morador. Assustado, o homem chega a dar um tapa na arma do criminoso e discute com os assaltantes. A família é feita refém por 5 minutos e a dupla consegue fugir com joias, dinheiro e equipamentos eletrônicos. Nessa ocorrência, as vítimas não ficaram feridas. Mas como evitar que um assalto não acabe em morte? É sempre manter a calma, né? Porque qualquer movimento brusco, né, que a vítima faça, o infrator ele pode entender como uma ameaça. Então ele acaba reagindo, né, e nesse caso foi fatal. Bom, a gente segue aqui no estúdio, recebo a psicóloga Patrícia Rivoli Rossi, que vai falar um pouco mais sobre o comportamento do ser humano que muitas vezes reage a um assalto e isso pode levar à morte. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde. Por que o ser humano reage dessa forma como a gente viu na reportagem? Bom, primeiro é importante a gente pensar que o assalto é uma situação de ameaça, né? Então isso aumenta a probabilidade das pessoas se comportarem no sentido de manterem, de preservarem a sobrevivência delas, né? Então, num primeiro momento, diante de uma situação de susto ou de coação, uma pessoa pode ter uma resposta aí de sobressalto, que nem até apareceu na filmagem, né? O rapaz acaba acertando o assaltante. E também a gente pode ter alguns comportamentos voluntários com a finalidade de evitar uma situação aversiva, uma situação de controle. Então a gente se comporta com o objetivo de evitar essa situação. Agora, a gente percebeu no primeiro caso, infelizmente, a vítima fatal, o metalúrgico de Jacareí, ele sai da moto e encara o bandido, ele reage, ele vai de encontro ao bandido e acaba morrendo com um tiro no peito. É possível se trabalhar nesse ponto para não fazer uma coisa dessa? Então, é possível. Na verdade, provavelmente, em uma situação de ameaça, a gente tem uma resposta de contra-controle, que a gente chama, né? Então, eu tenho uma situação tensa, uma situação de perigo e a gente reage para evitar essa situação. Então, nesses casos, igual o alerta da Polícia Militar, é importante a gente não reagir, ter esses tipos de comportamento. Internamente, provavelmente, a gente vai estar ansioso, provavelmente a gente vai estar nervoso, vai estar desesperado, mas é importante a gente não ter respostas públicas que possibilitem também uma reação do assaltante. A pessoa muitas vezes acaba se sentindo por dentro ameaçada, a tremedeira e tal, e isso leva às vezes a pessoa a achar um vacilo no assaltante ou um suposto vacilo e achar que pode resolver o caso reagindo. Como controlar essa ansiedade que causa um susto desse, um assalto à mão armada, por exemplo? Então, em termos de resposta
respostas fisiológicas é muito difícil controlar isso. Mas em termos de comportamento, a gente tem que seguir uma orientação que é a de não reagir. Por quê? Porque a probabilidade do meu comportamento de agir para fugir dessa situação, enfrentando o assaltante, tem aí as estatísticas que mostram que isso não tem se mostrado uma boa saída para esse tipo de problema, né? Ou seja, não adianta ser valentão essa hora. Não adianta ser valentão nessa hora. Preciso se controlar. Isso, alguns comportamentos são bons da gente fazer enfrentamentos, mas esse, estatisticamente, não é um deles, não é aconselhável. Patrícia Rivoli Ross, psicóloga, professora da Universidade de Taubaté, muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Obrigada. E olha, depois do intervalo, hoje é dia do quadro A Band Vale Nunca Esquece. Nós vamos mostrar a situação de uma rodovia estadual da nossa região que continua dando prejuízo aos motoristas. O Band Cidade volta em instantes, hein? Não saia daí. Agora, 1 da tarde, mais 1 minuto, aí imagens de Taubaté.